Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula da disciplina de Direito Administrativo, voltada para o concurso do INSS, vamos estudar um tema fundamental para a compreensão de toda a estrutura do direito público: os conceitos de Estado, governo e administração pública. Esses três conceitos são muito cobrados em provas de concursos públicos, pois formam a base para o entendimento de como funciona a organização do poder público. Para começarmos, vamos entender o que é o Estado. No direito administrativo e no direito constitucional, o Estado pode ser definido como a organização política e jurídica de uma sociedade. É o Estado que exerce o poder sobre um determinado território e sobre a população que nele habita, estabelecendo regras de convivência, garantindo direitos e impondo deveres. De forma mais técnica, o Estado é uma entidade soberana que possui três elementos fundamentais para a sua existência. O primeiro elemento é o povo. O povo representa o conjunto de indivíduos que estão ligados juridicamente ao Estado, ou seja, são os cidadãos que compõem a comunidade política. O segundo elemento é o território. O território é o espaço físico sobre o qual o Estado exerce sua soberania. Esse espaço inclui o solo, o subsolo, o espaço aéreo e as águas territoriais. O terceiro elemento é o governo soberano. O governo é o conjunto de autoridades responsáveis por exercer o poder político e administrar o Estado. Sem um governo organizado, o Estado não consegue exercer sua autoridade sobre o território e sobre a população. Portanto, para existir um Estado é necessário que haja povo, território e governo soberano. Esses três elementos são considerados essenciais na teoria geral do Estado e são frequentemente cobrados em provas de concursos. Agora que entendemos o que é o Estado, vamos falar sobre o conceito de governo. O governo pode ser definido como o conjunto de órgãos e autoridades responsáveis pela direção política do Estado. Em outras palavras, o governo é responsável por definir as políticas públicas, estabelecer diretrizes e tomar decisões que orientam a atuação do Estado. O governo está relacionado com a função política do Estado. Isso significa que ele é responsável por estabelecer os objetivos e as prioridades da administração pública. Por exemplo, cabe ao governo definir políticas na área da saúde, da educação, da segurança pública, da previdência social e de diversas outras áreas de interesse da sociedade. No Brasil, o governo é exercido por meio dos poderes da República, que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um desses poderes possui funções específicas e atua de forma independente e harmônica, conforme estabelece a Constituição Federal. É importante destacar que o governo possui uma natureza essencialmente política. Isso significa que ele está ligado à tomada de decisões e à definição de diretrizes para a condução do Estado. Agora vamos entender o conceito de administração pública. A administração pública pode ser definida como o conjunto de órgãos, agentes e entidades que executam as atividades administrativas do Estado, buscando atender ao interesse público e implementar as políticas definidas pelo governo. Em outras palavras, enquanto o governo define as políticas e as diretrizes, a administração pública é responsável por colocar essas decisões em prática. É a administração pública que executa os serviços públicos, gerencia os recursos do Estado e realiza as atividades necessárias para o funcionamento da máquina pública. A administração pública pode ser analisada sob dois aspectos principais. O primeiro é o aspecto subjetivo, também chamado de aspecto orgânico. Nesse sentido, a administração pública refere-se ao conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem a função administrativa. O segundo é o aspecto objetivo, também chamado de aspecto material ou funcional. Nesse caso, a administração pública refere-se à atividade administrativa em si, ou seja, as ações desenvolvidas pelo Estado para satisfazer as necessidades coletivas e promover o interesse público. No contexto dos concursos públicos,
É muito importante saber diferenciar Estado, governo e administração pública. O Estado representa a organização política e jurídica da sociedade. O governo representa a direção política do Estado, responsável pela tomada de decisões e pela definição das políticas públicas. Já a administração pública representa o conjunto de atividades, órgãos e agentes responsáveis pela execução dessas políticas e pela prestação dos serviços públicos. No caso do INSS, por exemplo, os servidores que trabalham na instituição fazem parte da administração pública, pois são responsáveis por executar as políticas de previdência social definidas pelo governo e estabelecidas pela legislação. Portanto, para efeito de prova, é fundamental memorizar essa diferença. Estado é a estrutura política e jurídica da sociedade. Governo é a direção política do Estado. Administração pública é o conjunto de órgãos, agentes e atividades responsáveis pela execução das funções administrativas. Dominar esses conceitos é essencial para a compreensão de todo o direito administrativo, pois eles servem de base para diversos outros temas que serão estudados ao longo da disciplina.